Você já parou para pensar o que pode fazer tornar possível o funcionamento de um celular, de um computador ou de um painel solar? Bem, se não, meu nome é Wesley e hoje, neste vídeo, eu e minha equipe vamos apresentar como os semicondutores, materiais que muitas vezes passam despercebidos, são a base invisível da tecnologia moderna. Neste vídeo, a gente vai apresentar as suas propriedades químicas desses materiais, além de explicar a sua importância para o mundo atual, dizendo as aplicações que tornam os semicondutores tão estratégicos e tão variados na engenharia. E para começar, eu vou falar sobre os fundamentos químicos e físicos dos semicondutores, desde os seus tipos, extração, purificação e das suas propriedades elétricas. Um ponto forte a se falar é que os semicondutores têm uma característica única, pois eles conduzem eletricidade melhor do que os isolantes, mas pior do que os condutores, e é justamente isso que os torna tão valiosos na eletrônica, tanto que eles podem ser divididos em dois tipos, como semicondutores intrínsecos, mais conhecidos silício e germânio, tanto que são chamados de semicondutores puros, e semicondutores extrínsecos, que contêm impurezas controladas através de um processo conhecido como dopagem, que altera a sua capacidade de condução. Um outro ponto forte é a sua abundância de ser encontrado na natureza. O silício tem uma abundância de 27,7% de ser encontrado na natureza. Ele é encontrado na crosta terrestre através do quartzo e da areia vindo da sílica. O germânio tem uma concentração baixíssima de ser encontrada, pois ele tem uma porcentagem de 0,0015% e ele é encontrado em baixíssimas concentrações de minerais de mineração de zinco. A extração e a purificação vai ser com foco no silício. Para que o silício possa ser utilizado na fabricação de chips, ele tem que passar por um alto processo de pureza, onde o primeiro passo é a extração da sílica através da areia ou do quartzo, onde essa sílica vai ser reduzida através do carbono para gerar o silício metalúrgico, só que ainda vai ter muitas impurezas. Para isso, ele passa por uma terceira etapa, onde esse silício passa por um processo químico conhecido como processo Siemens, que o transforma em silício ultrapuro de grau eletrônico. Por fim, esse material é fundido e cristalizado pelo método Chownowski, que gera um único cristal cilíndrico chamado de lingote monocristalino, e é a partir desses lingotes que se cortam as lâminas finas, os waffles, onde os chips e os transistores são fabricados. A estrutura cristalina é ligação covalente. O silício e o germânio apresentam uma estrutura cristalina de tipo diamante, formada por ligações covalentes tetraédricas entre os átomos. Essa organização confere estabilidade e determina as propriedades elétricas do material, fazendo-o assim ideal para manipular a condução de corrente elétrica. A propriedade mais importante de semicondutor é a sua capacidade de controlar a condutividade elétrica de forma precisa. Isso ocorre devido à lacuna de energia entre a banda de condução e a banda de valência. Com um pouco de energia térmica ou luz, elétrons saem da banda de condução, gerando energia elétrica. Podemos modificar esse processo inserindo pequenas quantidades de outros átomos no cristal de silício, como por exemplo átomos de fósforo ou boro, criando assim semicondutores de tipo N ou P, que são muito importantes para a fabricação de dispositivos como transistores, LEDs, painéis solares e diodos. Agora que entendemos essa base, vamos avançar nossa apresentação para falarmos um pouco sobre a evolução histórica e geopolítica dos semicondutores. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você está vendo isso. Meu nome é José Van Basten. Eu vou falar sobre a evolução histórica e importância geopolítica dos semicondutores. Aqui nós temos uma breve linha do tempo. Em 1864 foi criado o diodo pelo físico alemão Ferdinand Braun, embora isso seja questionável, porque o diodo foi uma contribuição de vários cientistas, mas o estudo do diodo semicondutor e sua criação foi atribuído a Ferdinand Braun. Em 1947 foi criado o primeiro transistor por 3 cientistas, William Shockley, John Bourdin e Walter Bertrand. Essa criação foi tão importante que em 1956 eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. Em 1959 foi criado o circuito integrado pelo cientista norte-americano Jack Kilby. Isso foi tão importante pois meio que permitiu a compactação de circuitos. Por isso que isso deu início à miniaturização. O primeiro LED foi criado por Nick Holoniak Jr., no caso o primeiro LED com espectro visível, que foi o LED vermelho. E graças a essa criação, em especial, é mais importante dizer sobre o circuito integrado, muitos países disputaram pelo controle da produção de semicondutores. Isso teve seu ápice no episódio conhecido como Guerra dos Chips. Resumidamente, esse termo se refere ao episódio em 2018, quando os Estados Unidos da América criou barreiras
impedindo a exportação de tecnologia à China, com o intuito de barrar o desenvolvimento tecnológico chinês. Isso teve graves consequências para a China, pois os Estados Unidos é um país muito influente. E com essa barreira que foi criada, muitos países pararam de exportar para a China, gerando várias consequências. E uma dessas consequências vai ser mostrado a seguir. E como consequência disso, as maiores produtoras de semicondutores atualmente, isso no caso seria de dezembro de 2024, mas nada mudou desde então, é possível observar que a China não está presente. Justamente por essa questão de influência dos Estados Unidos de não exportar para a China, mas ela está tentando se recuperar, criando sua própria autonomia. Em relação a... É válido falar também sobre duas empresas importantes nesse mercado de semicondutores, que seria a empresa de Taiwan, TSMC, e a empresa dos Países Baixos, que seria a ASML. A TSMC praticamente é a empresa que cria os chips mais avançados do planeta atualmente. Ela exporta para as outras empresas ao redor do mundo. E recebe a atenção também a empresa ASML, pois essa empresa é a única no mundo que fabrica a máquina responsável por fazer esses chips avançados. De certa forma, as duas é como se fosse o núcleo de tudo. Aqui temos alguns fatores que influenciaram na guerra dos chips, no caso seria a propriedade intelectual e domínio tecnológico, pois se você cria uma tecnologia, você tem patente sobre ela. Se você tem essa patente, as outras empresas só poderiam usar essa tecnologia se você permitir. Então, meio que, se você descobrir uma tecnologia nova, isso é uma grande vantagem para você. Sanções e barreiras comerciais, que foi a estratégia dos Estados Unidos de barrar as exportações para a China. Espionagem industrial e cyberataques, que os Estados Unidos confirmou que sofreu, que tem dados de o sistema ser hackeado em busca de informações sobre semicondutores. Poder econômico e influência geopolítica, justamente o que eu acabei de falar, sobre Taiwan. Taiwan praticamente é o núcleo de todos os chips avançados do planeta. E caso a China invada Taiwan, isso tem consequências gerais para todo mundo. Agora, você deve estar se perguntando, se isso é tão importante, onde esses chips são utilizados? É isso que vocês vão ver adiante. Prazer, meu nome é Rubens Zack e vou apresentar as atuais e futuras aplicações associadas aos semicondutores, começando pelos computadores, que de certa forma estão interligados com os dispositivos móveis como celulares. Eles permitem desde o gerenciamento de energia, processamento de dados e armazenamento de informações. Nos veículos, temos, por exemplo, o veículo elétrico. Os semicondutores são essenciais para o sistema de eletrônica de potência, controlando desde o uso do motor, sistema de carregamento e economia de bateria. Nos sensores, eles são basicamente a alma dos sensores, permitindo o uso da câmera, detecção de temperatura, movimento e pressão em dispositivos inteligentes. Nas futuras tecnologias temos, por exemplo, a IA, que cada vez mais requer chips capazes de calcular em alta velocidade com baixo custo. Estão sendo desenvolvidas tecnologias como CPUs e aceleradores neurais, para lidar com essa tarefa. Na internet das coisas estão cada vez mais necessários semicondutores com baixo custo para sensores e dispositivos conectados de maneira contínua, e muitas vezes com energia muito limitada. Nas energias renováveis, os semicondutores são usados desde aos sistemas fotovoltaicos, a turbina eólica e os sistemas inteligentes como os smart grids, que permite o uso eficiente e inteligente da energia. O terceiro ponto é os novos materiais que estão surgindo. Apesar do silício ainda ele ser dominante no mercado, estão surgindo novos materiais para superar as limitações do silício, como por exemplo o grafeno. O grafeno ele possui uma grande mobilidade eletrônica e flexibilidade que é útil para dispositivos rápidos e que requerem essa grande flexibilidade. Em segundo, nós temos os nitreto de galho, que é um semicondutor com uma grande eficiência e frequência e capaz de lidar com altas temperaturas, sendo utilizado para dispositivos militares, amplificadores de rádio de frequência e carregadores rápidos. Ele, como eu disse, ele possui grande capacidade de lidar com temperaturas altas sem perder a eficiência e tem uma grande eficiência, E por último nós temos o perovskitas, que tem revolucionado,
permitindo células solares com uma eficiência altíssima, com um baixo custo de produção, né, em comparação ao silício tradicional. E essa taxa de conversão da perovskita só tem aumentado nos últimos tempos. Agora eu vou passar a fala para o meu companheiro de equipe, Rick, que vai falar sobre os semicondutores na indústria brasileira. Bom, aproveitando a fala do colega Rubens sobre as aplicações dos semicondutores, lhes trago aqui um pequeno exemplo disso na indústria brasileira, em especial com os LEDs. Bom, fazendo um paralelo aqui com tecnologias relativamente antigas, enquanto as lâmpadas incandescentes transformam apenas 5% da energia elétrica em luz, os LEDs eles conseguem chegar até 50% de eficiência. E isso representa uma redução drástica tanto nos custos quanto no consumo de energia elétrica. Agora, um exemplo prático disso é a iluminação pública. Só no estado de São Paulo já foram economizados 72 milhões por ano só usando LEDs. E esse impacto ele não só se limita à iluminação urbana. Bom, na agricultura, por exemplo, LEDs ultravioleta eles são utilizados em estufas para estimular o crescimento de plantas e também matar certos micro-organismos. E aqui eu trouxe esse camarada, que é um exemplo de LED ultravioleta. São semelhantes aos que são usados nessas estufas. Não é exatamente esse, é claro, mas a tecnologia é a mesma. Esse LED ele atua numa faixa específica do espectro e ele tem tanto uma aplicação agrícola quanto em esterilização. Bom, entrando um pouco mais no âmbito da eficiência luminosa, além da economia, os LEDs eles são otimizados para a percepção humana. O nosso olho ele enxerga com mais sensibilidade no verde, que é por volta de 555 nanômetros. E então, os LEDs verdes eles são percebidos como mais brilhantes, mas com menos potência. Isso é muito útil em painéis, sinalizações e semáforos, coisas que estão no nosso cotidiano. Bom, e essa tecnologia ela só tende a crescer. A chamada Lei de Hertz ela prevê que a eficiência energética ela dobra a cada 3 anos. E hoje elas já superam tecnologias tradicionais e se aproximam do limite teórico de 683 lumens por watt. Ainda no cenário nacional, as empresas como a HT Micron e a Ceitec elas produzem semicondutores aqui mesmo no país. A Ceitec, por exemplo, que é uma estatal brasileira, ela atua com foco na transição energética e digital, contribuindo para a autossuficiência tecnológica do Brasil. Bom, em resumo, os semicondutores e os LEDs não só são uma inovação técnica, mas um passo fundamental para um futuro mais sustentável, mais eficiente e com maior independência tecnológica para um país. Com isso, concluímos que os semicondutores são mais do que componentes funcionais. Eles representam a convergência entre a química, a física e a engenharia. E eles são os pilares invisíveis que moldam a inovação, a tecnologia, a sustentabilidade e a economia. Eles impulsionam o desenvolvimento tecnológico emergente e eles transformam desde o que vivemos e trabalhamos. Com isso, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido o assunto. As referências bibliográficas estarão nos comentários e elas vão desde artigos científicos, blogs institucionais, livros e sites.